Primeiro eu quero ler com vocês Romanos 15, 21, que é o texto base da nossa conferência missionária. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 15, verso 21. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Amém? Hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Muito bem, vamos orar mais uma vez pela meditação na palavra do Senhor. Santo Deus, nós te louvamos por esta noite. E gratos, ó Deus, pela tua bondade, misericórdia, e por podermos, ó Deus, nestes dias nos rever tantas coisas a respeito do mundo missionário. E pedimos que o Senhor agora aqueça o nosso coração através da meditação na tua palavra, porque ela sim é poderosa para mudar, ó Deus, os nossos conceitos. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que você estava fazendo em 1855? Não responda, senão você vai entregar a sua idade, né? Quase que você fala, né? Em 1855, chegava ao Brasil um casal de missionários, chamado Dr. Robert Reid Calley e Sarah Calley. Se você não os conhece, quando você for cantar algum hino novamente com o inário na mão, procure por eles aí no inário que você vai conhecer. Muitos hinos que nós cantamos são de autoria do Dr. Robert e da Sarah Calley, sua esposa. Foram os primeiros missionários estrangeiros que vieram à nossa nação, que nós chamamos de congregacionais. Eles fazem parte da história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. 45 anos depois, em 1900, chega também ao Brasil um jovem chamado Reginaldo Jung, que resolveu deixar a sua terra natal no Canadá e se empregou-se aqui numa mineradora no Brasil para pregar o Evangelho aos brasileiros. Ele fez isso logo após ouvir um desafio num congresso missionário de Winton, em Illinois, em 1900. Nesse congresso missionário para universitários, eles desafiaram os universitários com a seguinte frase: o Evangelho precisa chegar aos confins da terra nesta geração. Até em 1940 eles tinham interesse de que o Evangelho chegasse até os confins da terra. Logo, uma grande quantidade de jovens universitários se apresentou como missionários para todos os cantos do mundo. Eles deveriam ir pregar o Evangelho com ou sem sustento financeiro. E veio parar no Brasil, por causa desse desafio, Reginaldo Jung. Esse jovem, já no Brasil, alcançou por intermédio do Evangelho um jovem engenheiro britânico chamado Frederick Charles Glass, trabalhador das estradas de ferro em vários lugares do Brasil. Frederick Charles Glass é o fundador da Igreja Cristã Evangélica Paulistana em 1901. Esses homens vieram ao Brasil e eles fazem parte da história da nossa igreja. Se hoje estamos aqui ouvindo o Evangelho, é porque antes de 1900, homens de Deus se levantaram para nos anunciar. Se você quiser conhecer um pouco mais da nossa história, o que eu contei é deste livro aqui, Uma Nuvem Pequena com a Palma da Mão, que é do pastor João Cavalcante. Eu não sei quantos já compraram. Se você quiser comprar, eu ainda tenho alguns exemplares comigo, tá bom? Feita a propaganda, voltemos ao que interessa. Por que essas pessoas vieram ao Brasil?
visto que todos eles teriam melhor oportunidades pessoais em seus países de origem. Pensa, irmão, deixar o Canadá, deixar a Inglaterra, deixar os Estados Unidos no ano de 1900 e vir para o Brasil. Vocês sabem o que era o Brasil no ano de 1900? Não era um bom lugar. Infelizmente, alguns desses aqui perderam as suas esposas. Muitos missionários que vieram para cá perderam esposa, filhos por causa de malária e tantas outras doenças. Por que eles vieram? Por que eles largaram a oportunidade que tinham nos seus países, suas carreiras, suas vidas? Porque um jovem que está na universidade decide mudar o rumo da sua vida e dizer: não vou ser mais universitário, agora vou ser um pregador do Evangelho, numa terra em que ele nunca tinha visto. Por que isso? Eles vieram até nós porque eles criam, irmãos, que Jesus Cristo é o único que pode salvar o ser humano dos seus pecados. Eles sabiam que aqueles que ainda não tinham ouvido o Evangelho precisavam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar sobre isso nesta noite. O desafio da igreja é levar missões até o fim, alcançando os não alcançados, para que se cumpra o texto que nós lemos agora na abertura deste momento da palavra, que diz: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Esse é o projeto de Deus para a nossa igreja: levar o desafio de missões até o fim, alcançando os não alcançados. Para isso eu gostaria que nós meditássemos rapidamente nesta noite no texto de Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. Nós vamos ler este texto. Primeiramente, do verso 1 ao 7, vai dizer assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Até este ponto, nós vemos uma coisa muito interessante. Paulo fica triste com a situação do seu povo. Paulo está desesperançoso por causa dos judeus. Ele diz no verso 1: irmãos, o meu coração, o desejo do meu coração, a minha oração é para que os israelitas sejam salvos. Só que ele sabia que eles eram detentores da verdade. Paulo conhecia a história dos hebreus, ele era um dos hebreus. Ele sabia que através deles vinha a revelação de Deus a todos nós. Os judeus eram os guardiões da verdade revelada de Deus. Mas ele também, Paulo, está consciente de que nesse momento eles não conseguiram perceber uma coisa muito importante que ele diz no versículo 4: porque o fim da lei é Cristo. Eles não conseguiram perceber que Jesus tinha sido o Messias de Deus enviado ao mundo. Eles não conseguiram perceber que toda aquela justificação que eles tentavam fazer por meio da lei era impossível. Eles não conseguiram perceber tanto que um dos líderes deles, não dos líderes, mas do grande segmento no meio deles, os fariseus, ainda pioravam as suas práticas, colocando com que a justiça própria pudesse comprar a bondade de Deus,
com que a sua justiça eles pudessem chegar diante do trono de Deus. Só que, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a lei não absolve o perdido. Muito pelo contrário, ela revela os seus delitos. Paulo diz em outro momento: a lei não veio para salvar, a lei veio para entregar, para dizer o que nós fazemos, para apontar quando nós pecamos. A lei não traz para nós uma boa nova, a lei na verdade é uma triste notícia. O ser humano, diante da lei, ele fica desnudado diante de Deus. Por quê? Porque ele sabe que a lei não pode resgatar a sua própria vida. Veja Romanos, capítulo 3, verso 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. O maior entendedor da lei, o maior guardião da lei, o homem mais íntegro da face da terra, aquele que podia dizer: olha, nesse homem aí não tem defeito, ainda assim ele não é justo diante de Deus. Não há nenhum justo sequer. O Senhor Jesus explicou isso para nós quando em um dos seus momentos explorando a lei, ele diz: olha, vocês viram o que a lei diz? Não matarás. Qualquer um de nós aqui nesta noite poderia levantar uma das suas mãos e dizer: eu não sou assassino. Se você fica com a mão abaixada, ninguém sabe. Mas muito provavelmente entre nós não houve ninguém aqui que tirou a vida de outro, a não ser de umas baratas, não é? Nós não somos assassinos. Nós poderíamos dizer: olha, não matarás, eu cumpro. Essa lei é mole. Eu jamais pensei em pegar uma arma de fogo e atirar em alguém. Jamais. Mas aí Jesus disse: vocês ouviram o que foi falado, não matarás? Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão é assassino. Quem aqui já odiou alguém na sua vida? Só esses que são corajosos? 4 pessoas, 5 pessoas. Bem-vindo ao time de assassinos. Nós somos assassinos, porque quando nós odiamos alguém, a lei está contra nós, dizendo: olha, vocês assassinaram aquele que vocês odiaram, vocês mataram no seu coração. Quem odeia tem coragem de desejar a morte do outro, pode não querer matar, mas pode desejar a morte do outro. Jesus então deixa muito claro o porquê não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo sequer porque a lei é ineficiente. Ela não pode resgatar, ela não pode restaurar o ser humano. Ela só serve para apontar para mim, para você, e dizer: somos todos injustos diante de Deus. Quero convidá-los ainda a ler o texto de Romanos, capítulo 3, verso 21 ao 23. Romanos 3, do 21 ao 23, um pouquinho mais para baixo do 10. Paulo continua projetando a ideia de que ninguém é justo, e ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos todos no mesmo barco. Brasileiros, espanhóis, japoneses, grã-bretanhos, índios, mulatos, ciganos, todos os povos, todas as etnias estão aqui no versículo 21. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Queridos, a lei veio trazer uma péssima notícia. A lei veio apontar para mim e para você e dizer: não há possibilidade nenhuma de Deus nos aceitar por aquilo que nós fazemos diante dele. Não há.
Não adianta você querer ser bom o suficiente, não adianta você querer pesar os seus maus pecados, os seus problemas, fazendo boa ação. Deus não tem uma balança no céu que fica lá, vamos ver se está melhorzinho ou piorzinho. Não existe essa balança diante de Deus. A única balança que existe diante de Deus está lá afundada, porque os nossos pecados estão jogados em cima dela, e não existe nada do outro lado que possa balancear para nos dar um equilíbrio diante de Deus, porque Romanos capítulo 3, verso 21 diz: todos nós estamos fadados ao mesmo lugar, somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Irmãos, isso nos leva a pensar que o Evangelho é a boa notícia, porque a lei é a má notícia, a ineficiência da lei. Mas graças a Deus, por causa da eficiência da graça. Leia agora comigo Romanos 10 de novo, no verso 8 até o 13. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus. Graças a Deus por sua bonança, a sua graça é infinita. Graças a Deus porque é uma boa notícia, é que está sendo, todos nós pecadores, recebemos de Deus, de graça, a nossa salvação. A justificação da lei não serve para nenhum, mas a justificação da graça serve para todos. A justificação da lei é uma simples ideia religiosa, mas a justificação da graça é um projeto de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É nele. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque um dia nós entendemos. A salvação em Cristo, irmãos, é tão sem custo que a maioria das pessoas que se encontram com a boa notícia do Evangelho ficam achando impossível esse presente. Quando você encontra alguém, como nós vimos aqui, budistas, que eles precisam purgar os seus pecados, eles precisam se fechar nos mosteiros, eles precisam meditar horas e horas a fio, para ver se de alguma maneira eles conseguem eliminar o mal que existe dentro deles. Quando você chega para um budista e diz: o seu esforço não vale nada. Como assim? Não vale. Para agradar a Deus, só houve um esforço, só houve uma coisa necessária, e foi o seu Filho morrer na cruz do Calvário. E se você crer nisso, e se for uma coisa tão simples como você crer no seu coração e com a sua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor, então neste ato de fé encontra a sua redenção completa e salvação para toda a eternidade. Amém. Quando nós chegamos com uma notícia diante de uma pessoa que entende que ela precisa comprar a sua salvação, ela fica bobada no primeiro momento. No primeiro momento ela não entende. Agora vocês vão começar a ver aí na Dutra, pessoas andando quilômetros e quilômetros para chegar em Aparecida do Norte, para ir diante de uma santa que já até se quebrou. Agora que eu fiquei sabendo, não sabia que tinha acontecido isso. Caiu lá, se espedaçou, teve que alguém ir lá reformar o coitado desse Deus de pedra. Vai caminhar para encontrar uma estátua, para se prostrar diante de um Deus feito por mãos humanas.
vai caminhar para encontrar um ídolo que não pode cuidar de si mesmo, trupicou lá de cima, puf, quebrou. E eles fazem isso porque eles acham que eles devem praticar isso. E eles vão lá para tentar salvar alguns que já partiram dessa vida para outra. Eles vão lá tentar rezar para alguém que por um acaso esteja no limbo ou em outro lugar, alguém que está sem luz, que precisa de luz. Acendem vela para ver se ilumina o caminho dos outros. E eles estão desesperados, porque eles querem convencer Deus com seus atos. Enquanto a palavra de Deus diz: se no teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Mas assim tão simples? Sim, porque todo o preço, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, pelo momento da cruz, no momento que Ele diz: tetelestai, está pago, fomos salvos. Não depende de mim, não depende unicamente de mim, não depende em nenhum momento de mim. A palavra importante aqui está no versículo 8, quando o apóstolo Paulo diz: mas o que você diz, a palavra está perto de você, em a sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé. A fé é o instrumento de Deus para que o conhecimento da verdade seja eficaz para nós. Não adianta eu ouvir falar de Jesus, mas não depositar minha fé nele. Não adianta eu conhecer a história de Jesus, mas eu não entender que Ele morreu por mim naquela cruz. Por isso que quando diz aqui confessar com a sua boca, era que talvez aqui uma expressão ao ato público do batismo, onde muitas pessoas estariam ali, e aquela pessoa estaria dizendo: Jesus Cristo é o meu Kyrios, Ele é o meu Senhor, não é mais o dono deste mundo, eu não tenho mais nada com essas trevas, nem o próprio César é meu Senhor, o meu Senhor é o Cristo, o que pagou o preço na cruz do Calvário para me salvar. É isso que o apóstolo Paulo diz, era isso que ele temia no coração, de que os seus amigos, os seus conterrâneos judeus, não tinham entendido. Reconhecer o plano de salvação e confessar isso diante dos homens demonstra que realmente a graça de Deus me libertou da ineficiência da lei, me libertou da justiça própria. Eu já não procuro mais ser justo para receber algo de Deus, agora a minha justiça é para glorificar o Deus a quem eu sirvo, não para comprar. Por isso eu tenho confiança nele, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Agora estamos prontos, queridos, para receber as bênçãos da salvação, quando confiamos neste Cristo que morreu por nós na cruz. Estamos prontos, estamos abertos à proeza de Deus, da graça de Deus, inundar as nossas vidas e sermos salvos. Mas também, irmãos, estamos prontos e precisamos estar prontos para levar este presente a outras pessoas. E é por isso que o apóstolo Paulo continua o texto no versículo 11 até o 15. E como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Todo o que nele confia. O versículo 13 diz: porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Se eu fiz isso, se isso chegou a mim, através de mim outros precisam saber. Se eu conheço, é porque um dia o Dr. Robert Reid Calley e sua esposa deixaram a sua terra natal para vir até aqui. Se eu conheço, é porque Reginald Jung, jovem, desistiu da universidade para vir ao Brasil pregar aqueles que ele encontrasse. Se eu creio, é porque pessoas como Frederick Charles Glass
encontrou o Senhor na linha de ferro e foi até São Paulo e plantou a primeira igreja cristã evangélica paulistana. Depois ele foi até Goiás e plantou igrejas em Goiás. Se eu creio, irmãos, hoje, é porque pessoas abdicaram das suas próprias vontades para se tornarem missionários na obra de Deus. E se eu creio, agora é a minha vez de levar esse presente a outras pessoas. É o meu momento, e é por isso que Paulo continua o seu texto, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Agora, irmãos, é que entra na nossa vida o desafio de Deus para mim e para você. O desafio da igreja é levar missões até o fim. O desafio da igreja é alcançar os não alcançados. O desafio da igreja é promover naquele dia diante de Deus povos de todas as línguas, tribos e nações. O desafio de Deus é o meu desafio. É para mim. É para a nossa igreja. É para as outras igrejas. É para os outros salvos. Eu fui alcançado por tão maravilhosa graça, portanto não posso permitir que outros não conheçam o tamanho presente de Deus. É exatamente isso que Paulo diz a esta igreja. Ele diz, escreve essa carta a Romanos, dizendo para eles: olha, eu quero ir à Espanha, para que aqueles que ali não ouviram possam ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa tarefa hoje. Mas vamos pensar nas 4 perguntas que o apóstolo Paulo coloca para nós refletirmos como igreja. Se nós queremos atingir o projeto de Deus, que é levar missões até o fim, nós precisamos pensar nessas 4 perguntas. Primeiro, como invocarão em quem não crer? É impossível invocar alguém que você não conhece. É impossível invocar alguém que você não tem ideia de que exista. É impossível. Quando você tem algum problema na sua vida, você é garoto, qual a primeira palavra que vem na sua boca para pedir socorro? Mãe, socorro. Porque os filhos conhecem as mães. Eles sabem que as mães estão prontas. Mãe parece um gato na hora de socorrer o filho, não é? O filho caiu, o pai está sentado, ele vai pensar em levantar, ele vai pensar em tirar alguma coisa do colo, ele vai caiu, mas ele já fez o cálculo de longe, não é tão problemático assim. A mãe em 2 segundos está em cima do menino, agarrado, eles vão para o hospital. Por isso que as crianças gritam mãe, não gritam pai. O pai vai demorar uma semana para chegar lá. Como vão invocar a Deus que não conhecem? Por isso, queridos, eles ficam invocando estátuas. Por isso eles ficam invocando deuses estranhos. Por isso na Índia dá mais de 3 milhões de deuses. Por isso na Índia um rato é tratado como um deus, uma vaca é tratada como um deus, e tantas outras entidades são tratadas como Deus, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Eles precisam invocar certo, porque lá em Atos, na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 12, diz: não há nenhum outro nome dado aos homens que importa que sejam salvos, a não ser o nome Jesus Cristo. Os homens precisam invocar Jesus Cristo. Eu não sei se você, depois que se converteu, já teve algum sonho maluco, mas eu tinha muitos esses sonhos quando era recém-convertido. Eu ia dormir e sentia que alguém vinha na minha garganta e pegava no meu pescoço, e eu não conseguia, e eu não gritava mais minha mãe. Sabe quem eu gritava? Jesus! Jesus!
precisamos invocar Jesus. As pessoas precisam invocar Jesus. Esse monte de gente que está andando aí para conhecer lá a Aparecida, ou você já conhece, para ir lá atrás de um Deus estranho, uma estátua em barro feito na mão de homens, eles precisam invocar Jesus. Os budistas que estão na Tailândia precisam invocar Jesus. Os nordestinos que estão na Caatinga, lá onde não vai ninguém, precisam invocar Jesus. Como invocarão em quem não creram? Então vem uma segunda pergunta para tentar facilitar. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Certa vez um missionário foi no sertão nordestino, ele chegou num vilarejo e tinha algumas pessoas na praça, e ele rapidamente chegou junto dessas pessoas para pregar o evangelho, e ele puxando papo, puxa daqui, e ele falou assim: olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês conhecem Jesus? E um sertanejo muito simples olhou para a cara dele e disse assim: olha, Senhor, ele não mora aqui. Tem vários lugares que Jesus não mora, porque nós não fomos lá falar, porque missionários não foram enviados. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Terceira pergunta: como virão se não há quem pregue? Mateus capítulo 9, do verso 35 até o 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, povos, etnias, de todas as línguas e nações, tem que estar diante dele naquele dia. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, se nós não tivermos mais nada nessa vida a ver com missões, pelo menos uma coisa a gente tem que ter: a compaixão que o nosso Senhor Jesus teve. A compaixão ao olhar as pessoas, as multidões que estão desamparadas e aflitas porque não conhecem o reino de Deus. Aqueles que estão desamparados e aflitos porque não têm um pastor para conduzir as suas vidas espirituais. Nós precisamos que o nosso coração seja quebrado por Deus, para que a gente possa de alguma maneira, pelo menos gastar um momento de oração dizendo: Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. Mesmo que eu não vá, o meu coração tem que pulsar o mesmo pulsar do coração de Deus. Certa vez alguns pastores estavam caminhando na rua da prostituição na Holanda, e eles estavam andando ali e vendo aquelas desgraças de homens e mulheres que se vendem como se fosse um shopping ao céu aberto, naquelas janelas. E ao olharem ali um travesti, algum dos pastores ali brincou, fez uma piadinha, e eles riram. E ao terminar a rua em que eles estavam andando, tinha ali uma estátua, né, do dorso para cima, esqueci o nome agora, como é que fala? Busto de um dos missionários da Holanda, e no busto estava escrito uma frase dele: permita que aquilo que quebra o coração de Deus quebre também o seu coração. Um dos pastores disse que chorou de arrependimento por aquela brincadeira idiota
que tinham feito atrás. Compaixão pelos que não ouviram, compaixão por aqueles que estão longe da palavra, compaixão por aqueles que estão perdidos nos vícios. O pastor falou ontem aqui que visitou a Cracolândia. 93% das pessoas que estão na Cracolândia já passaram por uma igreja evangélica. Compaixão por aqueles que não conseguem se libertar, oração por aqueles que querem dar a sua vida. Há uma missionária da nossa igreja que está ali entre tantos outros missionários, que ela vai na Cracolândia em São Paulo para cantar e falar do amor de Jesus com aqueles que estão sob o efeito da droga. Compaixão. Como ouvirão se não há quem pregue? Senhor, tem misericórdia e envia trabalhadores para a sua seara. Precisamos orar. E por último, como pregarão se não forem enviados? Queridos, Atos capítulo 13. Abra comigo. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Como ouvirão se não forem, se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Queridos, é a igreja que envia. É daqui, deste lugar, que tem que sair missionários. É do nosso ambiente. É de ambientes como este, em várias outras igrejas que promovem a palavra, que se interessam por missões. Como um dado que o pastor trouxe ontem, de 300 mil igrejas no Brasil, apenas 3 mil fazem alguma referência a missões. Certo missionário veio agora dos ribeirinhos para levantar sustento, amigo do pastor Leandro, da igreja de Nazaré Paulista, e ele visitou 15 igrejas. Diz que muitas dessas igrejas que ele visitou são igrejas ricas, com muitos templos, ou com um templo grandioso, com muitas coisas. Das 15 igrejas que ele visitou, apenas 3 igrejas deram alguma oferta para ele manter na obra missionária. Irmãos, eu já contei aqui que conheci um casal de amigos que foi para o Marrocos e começou a fazer um excelente trabalho no Marrocos com deficientes físicos. E alguns meses depois eles tiveram que abortar o trabalho e voltar, porque a igreja que os sustentava parou de sustentar. Quando não tiver mais missionários sendo enviados, é porque a igreja se esqueceu da sua missão. É porque a igreja não está fazendo mais aquilo que ela veio fazer. Quando diziam nos anos 90 que a igreja brasileira seria um lugar, um celeiro missionário, todo mundo ficava entusiasmado. O Brasil vai mandar missionários para todo mundo. E hoje o que nós vemos é uma geração perdida, envolvida em shows, atrás de gospel, atrás de um evangelho barato, pessoas enraizadas servindo mais a Mamon do que a Jesus, mais ao dinheiro, pessoas que não têm interesse em promover o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como invocarão
em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se nós não estamos fazendo a missão da igreja, que é enviar trabalhadores para a seara do Senhor? O versículo adiante diz: quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão belos são os pés. Paulo está fazendo um elogio, e eu disse aqui ontem e vou repetir: não existe função mais nobre neste mundo que a função de um missionário. Não existe. É uma tristeza quando eu vejo pastores se envolvendo em política. Lá não é o lugar deles. O lugar deles é na igreja, ensinando a igreja que tem que enviar missionários. É uma tristeza quando nós vemos pessoas voltando, deixando de ser missionário para querer ser qualquer outra coisa. Certa vez chamaram Charles Spurgeon para tomar posse de um cargo público. Charles Spurgeon, grande pregador da Inglaterra, o maior. O título dele até hoje na história é o Príncipe dos Pregadores. Charles Spurgeon pregava no domingo. Na segunda-feira, os maiores jornais da Inglaterra eram seu sermão transcrito. Quando disseram para ele: você tem um convite da rainha para se tornar um chanceler, um governador, ele disse: jamais me rebaixaria de cargo. O missionário é algo mais precioso que existe. Por isso a ele o melhor elogio: quão belos são os pés dos que anunciam o Evangelho do Senhor, as boas novas. Eu ia pedir para você tirar o sapato para olhar para o seu pé, mas eu sei que não precisa. Até onde a gente está indo levar o Evangelho? Nosso vizinho da direita, da esquerda, um amigo do trabalho. Quanto tempo nós estamos gastando orando para o Senhor pelos lugares que ainda não tem trabalhadores para seara? Quanto tempo nós gastamos com coisas idiotas da nossa vida? Quanto tempo? E qual é o tempo pequenininho que nós temos em oração? Para falar ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Quanto do nosso coração é de Jesus? Quanto do nosso coração é do nosso outro Deus que nós guardamos no nosso coração, chamado Mamon, dinheiro? Quanto do nosso dinheiro vem para a igreja em dízimo e oferta? Quanto do nosso dinheiro vai para os nossos próprios interesses? Precisamos refletir. A tarefa é minha, é sua, é nossa. Os anjos não virão pregar o Evangelho. Eles quiseram, Jesus disse não. Eu e você, que temos que falar para os outros quem é Jesus. Eu e você, se não formos, precisamos orar para os que vão. Eu e você precisamos investir aquilo que nós temos com os nossos recursos para sustentar aqueles que estarão pregando o Evangelho do Senhor. Isto é, se nós cremos que só uma pessoa confessando Jesus ela pode ir para o céu. Se nós cremos isso, a nossa tarefa é muito árdua. E nós não podemos, irmãos, cruzar os braços e fingir que nós somos uma igreja pequenininha, nós não damos conta. Deixa para a igreja da cidade fazer.
A igreja da cidade é rica, tem muitos membros. A missão é nossa, compartilhada com eles. Se eles quiserem, eles precisam também, mas a missão é nossa. Nós não podemos voltar os olhos para isso. Amém? Eu queria orar nessa noite por você, por nós, por alguns desafios que a gente precisa encarar olhando para a palavra de Deus. O primeiro desafio é para Deus dar compaixão no nosso coração. Nós não podemos olhar para aqueles que não conhecem o Evangelho e esquecê-los. Pelo menos nas nossas orações nós precisamos lembrar. Segundo desafio para a sua vida é que você se lembre que a missão é sua. Não deixa isso sair do seu coração nunca mais. A missão é sua. Você faz parte do projeto e do plano de Deus. Você precisa se conscientizar e falar de Jesus para as pessoas que estão próximas. Orar, ir, e por último, irmãos, você precisa contribuir. Missões precisam do teu dinheiro, do meu dinheiro, do valor que o Senhor nos dá por mês, não onde nós trabalhamos, para honrar o Senhor. Nós temos muitas vezes dificuldades de investir 10% do que ganhamos em dízimos. Os muçulmanos, irmãos, quando eles querem fazer uma mesquita em um país e enviar missionários, a maioria deles dá 30% do que ganha para a causa islâmica, porque eles acham que o Deus dele é o verdadeiro e que nós, o Ocidente, precisamos ouvir a palavra deles. Como é que está a tua contribuição? Como é que é a sua vida de dízimo e oferta? E dentro desse desafio, eu quero lançar hoje para esta igreja a criação de um fundo missionário, onde nós vamos investir uma quantia para abençoar e manter missionários que vão aos campos que têm menos de 3%. Se você quiser participar, nós temos um envelope escrito missões, e toda vez que você der esse valor nesse envelope aqui na igreja, será depositado numa conta poupança, e nós vamos atrás de alguns missionários que já estão nesses campos, que estão precisando de apoio financeiro, e nós vamos fazer com que essa visão saia desta igreja para outras igrejas, para aumentar, e se for da vontade de Deus, nascer uma missão a partir desse projeto. Se você quiser compartilhar disso, oferte ao Senhor. Vamos orar. Senhor, te damos graças, porque a tua palavra ela é verdade. Sabemos que se confessarmos ao Senhor com a nossa boca e no coração crermos, somos salvos. Mas sabemos, ó Deus, que muitas pessoas ainda não conhecem. Precisamos de missionários, ó Deus. Eu oro para que o Senhor levante no meio desta igreja homens, mulheres dispostos a se envolver em missões, se envolver indo. Se não for em outro lugar, ó Deus, aqui próximo, se não for em outros lugares, seja para o seu vizinho, para o seu parente, desperta em nós, ó Deus, o desejo de falar do Evangelho. Pai, oro também para que o Senhor nos dê, ó Deus, o desejo de orar, de buscar a tua presença, de intercedermos pelos missionários, pelos campos, pelas pessoas que ainda não te ouviram, a mesma compaixão que Cristo tinha ao haver uma multidão sem pastor. Dá-nos, ó Deus, desta compaixão, para que oremos ao Senhor, para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. E, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos liberta, Senhor, da nossa mesquinhez,
de muitas vezes, ó Deus, não trazermos a tua casa a oferta para sustentar os missionários. Levanta esta igreja como uma igreja que ampara os missionários, que investe em missões, que, ó Deus, faz a tua obra para que o teu nome seja glorificado. Desperta também, ó Deus, outras igrejas para entrarem conosco, ó Deus, neste projeto, para o teu nome ser glorificado e vidas serem alcançadas. É o que eu te peço, oro no nome bendito e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.